Olá, estamos cada vez mais conectados, mas estamos pensando cada vez menos. Na era da inteligência artificial e das respostas instantâneas, o nosso cérebro pode estar enfraquecendo. Memória, criatividade, atenção e pensamento crítico, habilidades que estão sendo substituídas pelas telas. É sobre isso o livro O Dia em que Esquecemos Como Pensar, escrito pelo neurocientista e psicanalista Marcelo Bastos Araújo. Nele, Marcelo alerta para a atrofia cognitiva e mostra como o uso excessivo da tecnologia está afetando a forma como aprendemos, trabalhamos e nos relacionamos. Hoje nós vamos conversar com Marcelo Bastos Araújo sobre o livro e sobre como recuperar, de alguma forma, a nossa inteligência natural. Marcelo Bastos Araújo, muito boa noite. Obrigada pela participação. Seja muito bem-vindo ao BCTV. Eu não estou te ouvindo, Marcelo. Não estou te ouvindo. Opa, acho que agora Agora sim. sim, Ah, agora sim. perfeito. Boa noite a todos. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao BCTV. Um tema muito interessante, né? Sim, o pessoal tem realmente dado uma repercussão muito grande em relação não só ao título do livro, mas principalmente ao conteúdo. Nesses dias onde a gente tem uma hiperconectividade gigantesca, né, em redes sociais, o uso inadequado da tecnologia, então quem já teve oportunidade de acessar o livro e os temas da qual ele traz, tem visto que, de fato, há muito a se repensar, né, em relação ao tema. Bom, eu quero saber primeiro, Marcelo, como é que nasceu a ideia, né, de escrever O Dia em que Esquecemos Como Pensar? Claro, eu trabalho na área de tecnologia desde os 14 anos de idade. Hoje eu Olha, estou com 52 anos. E ao longo desse tempo, eu venho observando os impactos da tecnologia entre as gerações, documentando esses impactos, né? E como eu digo, né, o conhecimento sem propósito, ele não serve para absolutamente nada. E com isso nasceu a ideia de escrever esse livro. certo. E quanto tempo você levou fazendo essa pesquisa e quanto tempo você escreveu, né? Levou para concluir o livro? Olha, foram muitos anos de anotações, né? Como eu disse, eu comecei na área de tecnologia com 14 anos. Eu sempre tive esse viés, né, de olhar esses impactos. Então, eu já tinha algumas anotações mais de pesquisas mais aprofundadas sobre as anotações que eu vinha fazendo. Foram aproximadamente 1 ano e meio e para confirmar essas minhas observações, né? E mais 1 ano aí para escrever. E aí, né, para juntar tanta informação, tantos anos, né, de conhecimento. Sim, realmente não foi um trabalho simples. Inclusive, quem teve a oportunidade de ver o livro e pôde olhar a parte bibliográfica se espantou com a quantidade de pesquisa que foi feita. Interessante que, como você começou lá atrás, né, você nasceu no mesmo ano que eu sou de 74. Então, quer Ah, dizer, sim. eu tenho 52, eu imagino que você nasceu de 74. Eu fico imaginando o seguinte, lá atrás você não poderia imaginar, né, que esse conhecimento todo ia te trazer para um mundo hoje onde a gente vive realmente com essa questão da atrofia mesmo, né? Exatamente, porque, como você disse, né, você também é de 74, eu também, nós somos de uma geração, e eu diria que foi a última geração a ter a oportunidade de vivenciar algumas coisas que as gerações atuais não puderam vivenciar. Por exemplo, quantas vezes nós tínhamos que nos reunirmos nas casas dos amigos para fazer pesquisas escolares ou para brincarmos, né? A gente não tinha acesso à tecnologia, né? Não existia. A tecnologia que a gente começou a experimentar na nossa geração foi a entrada da televisão em nossas casas, né? É. Nessa mudança que a gente começou a ser impactados, por exemplo, quando a televisão entrou em nossas casas, a gente começou a experimentar a primeira desses impactos, foi a divisão da atenção. Muito interessante. Antigamente, a gente sentávamos ali na mesa ou na sala
e conversávamos sobre como foi o dia, enfim, né? Hoje, quando a televisão chegou, direcionou essa atenção para o que estava passando na tela. E ainda, quer dizer, tem a questão de que na década ainda, né, de 70, até 80, eu acho que a gente tinha uma televisão por família, no máximo duas, né? Era Sim, aquela televisão na sala que todo mundo assistia junto, assim, né? exatamente. E, e, Mas e tinha... nós dessa geração, nós somos da geração X, né? Nós somos a primeira geração a experimentar a tecnologia invadindo as nossas vidas de fato. Nossa, é verdade. Eu me lembro quando entrei no Jornal o Globo, em 1997, 96, eu, eu peguei exatamente a transição, na minha faculdade, eu peguei a transição da máquina de É isso, datilografar de ao datilografar, computador. exatamente. Eu peguei essa fase, né? Quando eu conto isso assim para os amigos do meu filho, tá falando, como assim? Como assim? Isso não é É, uma coisa muito antiga? Talvez seja, talvez eu não tenha me dado conta de que eu sou tão antiga. Mas exatamente, você tem razão. A nossa geração viveu a transformação, né? Em todos os sentidos, né? Da datilografia para o digital, da televisão preta e branca para colorida, né? Mais ou menos, exato, da exatamente. quantidade de televisões, o telefone fixo para o celular, Fixo a para o gente celular, realmente. exatamente. Então, nós fomos uma geração, eu diria até que privilegiada, porque Eu me nós sinto muito. pudemos experimentar, né, o que de fato foi viver um tempo sem a tecnologia ali, e depois o como ela foi afetando aos poucos a nossa vida. Agora, Marcelo, tem um ponto interessante aí, né? Ainda eu acho que comparando as gerações, né? É, as gerações atuais, né? Os futuros adultos, né? Eles não conhecem o ócio, não é verdade? O Isso, ócio, puro e exatamente. simples, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Porque realmente o ócio, a gente entrava numa sala de espera de um consultório, tinha o que fazer, tinha que ficar ali, era ali que você tinha as ideias, né? Que você ficava Sim. pensando, né? O que que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou fazer aquele trabalho da escola? Né? Não tem isso. Você acha que Não, isso também é? exatamente. Se pegarmos, por exemplo, a nossa geração X, a geração posterior, né, a geração Y, foi uma geração, por exemplo, que ela começou a experimentar, na verdade, a informação que nós antes tínhamos que buscar em bibliotecas, né? Tínhamos que discutir ali em grupos de amigos. Na Essa prática? geração posterior, essa informação, ela já estava acessível na palma da mão com o celular. Então, isso trouxe algumas consequências interessantes. Por exemplo, como você bem disse, a falta de paciência. Por quê? Porque eu já tinha informação de forma muito mais rápida na mão. Então, eu comecei na geração seguinte à nossa, né, a perceber a falta de paciência, porque eu não preciso mais ir me direcionar até a biblioteca, tudo eu tinha aqui na mão, né? Então veja que interessante, né? E se a gente pega a geração seguinte, pior ainda, que é a famigerada geração Z, né? Eu digo famigerada não no aspecto ruim, tá? É porque de fato eles foram Condicionar. condicionados pela tecnologia para serem para terem determinados comportamentos, né? Então, por exemplo, se a gente pega a geração Z, é uma geração que ela teve que compartilhar a atenção dela com notificações, com curtidas, com likes. Então, olha só, a atenção dela já começou a ficar fragmentada. Né? E com isso também a paciência mais reforçada ainda. A Então, paciência. quando você diz assim, da questão do ócio, né? Veja que ao longo das gerações, cada vez mais a tecnologia ela foi cobrando de nós o contrário. Ela foi cobrando para que sejamos mais rápidos, que a gente dê respostas mais rápidas, né? Verdade. Então, o ócio ele acabou sendo esquecido, né? Não
tendo a importância que, de fato, ela tem, e é muito importante. É Muito. verdade, né? Porque E o não tem cérebro... mais tédio. Mesmo presente, não tem mais tédio. Não tem tédio. Se acabar a bateria do celular, tem a televisão. Aí tem as séries. Aí Sim, você acabou a série, você vai ver outro canal. Aí você vai ver a Copa do Mundo no outro, no mas sabe YouTube. que esse ponto é interessante que você trouxe. Por quê? Principalmente as crianças. Crianças na faixa etária ali de 6 anos a 9 anos, elas dizem, muitas, que estão com tédio. Mas por que que estão com tédio? Porque a vida delas, a informação, ela é tão rápida, que se uma informação demora um pouco mais para ser transmitida, para ela já é um tédio. Então veja como muda o conceito, né? É Por verdade. exemplo, o que eu percebo que muitas crianças, eu vou usar um termo aqui, entre aspas, viciadas, tá? Que eu acho que Sim, ele descreve mas são. bem esse comportamento. Mas São. muitas Meu filho é crianças hoje viciado. gostam de ver, por exemplo, o YouTube, mas eles não têm a paciência de ver vídeos longos. Eles gostam de ver aqueles vídeos curtos. Verdade, shorts. Vídeos curtos, shorts, exatamente. Então, é um vídeo que demora ali não chega, acho que nem 1 minuto, né? E se demora muito, já não consegue assistir nem metade, já pula para o próximo e já pula para o próximo. Bom, e aí a moral da história, então, né, segundo aí a tua experiência, a tua pesquisa, é que a nossa inteligência está sendo afetada, né? Nossa inteligência. Na verdade, não é a inteligência, né? Na verdade, é a nossa cognição. Ah, desculpa, a nossa cognição. Isso, exatamente. Então, é o que eu retrato, o que eu trago dentro do livro, e que chamou a atenção, um termo chamado atrofia cognitiva. Atrofia cognitiva. Né? Exatamente. O que é a atrofia cognitiva? A atrofia cognitiva, ele é um termo utilizado mundialmente para descrever quando nós deixamos de exercitar certas partes do nosso cérebro. Por exemplo, a parte do raciocínio, a parte da memorização, a parte do pensamento crítico, a parte até do aprendizado, né? E tantas outras. Então, quando o nosso cérebro, ele é a máquina mais inteligente que existe. Não tem como falar, pelo menos até o presente momento, né? É. E ele é inteligente ao passo de entender o seguinte: o que eu preciso para gastar menos energia dentro do corpo humano, dentro do cérebro. Então, o que o cérebro vai fazer? Ele vai olhar onde as conexões sinápticas, né, ou seja, as conexões neurais, estão mais fortes, ou seja, mais ricas, né, mais fortes. Então, se eu não pratico, por exemplo, uma leitura, se eu não pratico um pensamento crítico, um questionamento, né, aceito tudo que vem como verdade, por exemplo, fiz uma pesquisa e aquela pouca pesquisa que eu fiz, entendi que já é o suficiente. Procurei na inteligência artificial um assunto, a inteligência retornou aquele assunto para mim. Se eu catequizo meu cérebro a entender que aquilo já é o suficiente, ele vai reforçar as conexões neurais e isso para ele vai ser o suficiente. Por quê? Porque ele precisa gastar energia ali. E o que eu não estou gastando energia, o que vai acontecer é o que a gente chama de poda sináptica. Ou seja, com o desuso, ele vai enfraquecendo até o ponto de desfazer a conexão neural. Então, olha só a gravidade disso, né? Muito grave. É muito grave, né? O que te preocupou primeiro? A tecnologia ou a forma como nós reagimos à tecnologia?
Olha, a preocupação, ela é uma mescla dos dois, tá? Eu resumo em uma frase que descreve muito bem isso. O uso inadequado da tecnologia e os impactos nas nossas mentes. Dado que a tecnologia, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. E cabe a nós, seres humanos, sabermos como utilizar essa ferramenta da melhor forma, Uhum. né? E é isso que eu tenho observado. Não estamos utilizando, na maioria das vezes, né, da melhor forma. Quando você diz que delegamos às máquinas o ato de pensar, né? O que Uhum. que exatamente está acontecendo no nosso cérebro? Fisiologicamente, talvez. Sim, sim. Ó, a partir do momento que nós delegamos ou terceirizamos o ato de pensar, lembrando que o ato de pensar, ele é composto por memória, concentração, atenção, pensamento crítico e outras questões, né? A gente recorrentemente não utiliza partes dos cérebros que são responsáveis por essas atividades. Ou seja, cada vez mais elas vão ficando mais e mais enfraquecidas. E você acha, então, que, assim, se a gente não tomar cuidado, né, não, efetivamente não mudar um pouco essa dinâmica, no fim das contas, a máquina vai tomar lugar de muita gente, né? É o que você veja, é o que as reportagens vêm trazendo, né? Muitas preocupações com empregos que serão substituídos pela inteligência artificial, por máquinas, por robôs, né? E de fato isso pode acontecer, sim, né? Mas a questão que eu trago bastante nem é sobre esse aspecto, tá? Porque isso eu entendo que é que é algo que vai acontecer. Não tem Tá. como remar contra, enfim. E tem que acontecer mesmo. Eu acho que isso vem a beneficiar a gente, desde que, como seres humanos, a gente saiba aproveitar. Ou seja, a partir do momento que uma máquina, uma inteligência artificial faça algo que eu faço hoje, que me consome tempo, que eu use esse tempo disponível a partir de agora para conhecer ou aprender outras coisas. Eu não posso cair na armadilha e falar, opa, ganhei mais tempo. Então, quer dizer, vou aproveitar para não fazer nada ou não me aprimorar ou não exercitar meu cérebro. Aí sim temos um problema gigantesco. Inclusive, no seu livro tem, né, essa frase: o perigo não é a inteligência artificial, é a perda da nossa inteligência natural, não é isso? Exatamente, exatamente. No dia a dia, Marcelo, como é que a atrofia cognitiva se manifesta no dia a dia, assim, para quem tá, tipo, não está Ah, entendendo? sim. Olha, no dia a dia, o que eu percebo, principalmente com as pessoas da qual eu converso, da qual eu tenho possibilidade de entrar nesse assunto, ela entra de várias formas, principalmente com irritabilidade, porque a pessoa não, ela fica tão hiper conectada, seja nas redes sociais, seja que ela fica irritada ao ponto de, se ela ficou 5 minutos, 10 minutos fora, longe do celular ou fora da tela, ela já começa a ficar irritada. Isso se percebe muito em crianças também, né? Insônia, muita insônia, pessoas que não conseguem ter uma qualidade de sono porque não conseguem se desligar das telas, principalmente quando tem trabalhos relacionados ao uso, né, seja do celular, enfim. Muitos relatam que acordam no meio da madrugada, geralmente num determinado horário, que é recorrente, e aí acorda e não é que acordou por acordar, mas acorda, já estica a mão, já deixa o celular numa posição estratégica, e aí vê, puxa, eu preciso ver se isso aqui chegou, se não chegou, ou seja, não se desliga, né? E aí traz por consequência uma série de problemas, porque uma insônia ou uma não, várias noites mal dormidas, compromete todo o organismo. Com certeza. Então, irritabilidade, insônia, talvez ansiedade também, né? Essas crises de ansiedade que agora se Sim, fala. ansiedade muitas, inclusive, né? A ansiedade, ela tem vários fundos, né? Pode ter fundos que não estão relacionados diretamente à tecnologia, né?
mas pode ter sim. Você conversou com muita gente, assim, você acredita que a maioria das pessoas está vivendo essa dinâmica aí que você exemplificou agora, essa coisa do celular do lado da cama, né, que você já acorda. Ah, sim. E olha, eu Eu vou me lhe dizer. identifico, eu me identifico. Me afeta muito, a tecnologia me afeta muito, muito, E lhe muito digo mesmo. mais: muitas pessoas não só. Algumas compreendem e outras só compreendem a partir do momento que eu faço algumas perguntas. Por exemplo, Olha, eu vou fazer uma pergunta para você, tá? pode fazer. Você está ali, não tirando o sono, você está ali no seu dia a dia, fim de semana, por exemplo. E aí surgiu ali um momento ali que você não está fazendo nada, né? Você poderia pegar um livro, você poderia chamar alguém para conversar. Muitas pessoas, o que fazem nesse momento? Puxam o celular, abrem o TikTok ou abrem o Instagram e começam a folhear. Inconscientemente, inclusive. Porque quando eu pergunto, mas você consome muita rede social? Não consumo. Mas quando eu falo, entro nessa questão, poxa, mas você está ali no momento, né? E você lembrou de alguma coisa, você entra lá e começa a folhear. Você dá uma folheada, duas, ou você perde-se no tempo? Eu me perco no tempo. Comecei a folhear um, dois, aí já puxou um outro assunto, que puxou outro, que puxou outro. Quando eu fui ver, eu já estava no assunto que não tem nada a ver. Ele quer, né? Porque a verdade é que também a gente acaba ficando muito na superficialidade, né? Porque é isso que você falou. Você está vendo um assunto que te interessou. Tudo bem, seria ok se você. Ah, gostei aqui das imagens Fui do procurar uma receita, sei lá, alguma zoológico de coisa San assim. Diego, tá? Beleza, estou Isso. aqui lendo. Aí, de repente, aparece uma receita de bolinho de arroz, e aí Isso. dali, né? E é esse que você acaba ficando Sim, totalmente, né, no é, superficial em tudo, não sim. é? Tem, E olha que assim, interessante, nós como adultos, você veja, nosso cérebro, você está ali, você entrou com um propósito, né? E você até achou no primeiro momento aquele propósito, só que você foi desviando, desviando, desviando. Imagina seu cérebro como que está funcionando ali, né? Tá 1000 por hora, porque você entrou com um objetivo, ele estava focado naquele objetivo, depois direcionou para outro, chegou no fim, o seu cérebro, na verdade, ele não captou nada. Nada. E esse é um problema sério, principalmente, por exemplo, com crianças. nossa, é Porque ela verdade. tem uma avalanche de informação tão grande, né? Que chega. Eu vejo crianças, por exemplo, chegam no fim do dia, falam: Nossa, estou com dor de cabeça, não consigo dormir. Mas por quê? Porque tiveram uma avalanche tão grande de informações que o cérebro não consegue comportar e não consegue processar. E você, como neurocientista, sabe bem, né, do que dos efeitos, né? Porque para os leigos, né, como eu, você vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo o dia a dia, né? Aquela correria, não sei o quê, aí deixa a criança usar o celular e tal. Mas é verdade, é muito É isso, isso. né? Esse é um outro ponto importante também que você tocou, né? E aí também eu não culpo a sociedade, até porque ela não conhece esses impactos, né? Mas quantas vezes eu, por exemplo, já perdi as contas de quantas vezes você vê pais, você tem ali um filho e tal, e a forma de deixar ele mais tranquilo é o quê? Dando o celular na mão dele, né? A criança ali sossegue tudo, né? E mal sabe o quão mal estão fazendo. Olha aqui. Ô, Marcelo, você fala de músculos da mente, né? O cérebro funciona mesmo assim como um músculo, é tipo, ou use ou perca, Sim, é verdade. exatamente. Eu Nós, gosto muito de fazer uma analogia simples, tá? Para isso ficar muito claro. Imagine se você, uma pessoa em saúde sã, né, sem problemas físicos, e você resolve usar uma cadeira de rodas para se locomover. Não, sem necessidade, tá? Você fala, eu vou sentar numa cadeira de rodas e vou me locomover usando a cadeira. tá. Pois bem, depois de algum tempo, se você tentar levantar, você vai cair.
porque os seus músculos ali entenderam que você está numa posição confortável, ele não é exigido, eu vou perder tônus muscular, né? Vou perder a habilidade mesmo. Isso não acontece, na verdade, a gente fala dos músculos, eles vão perder força, com certeza, mas acontece no cérebro isso, né? E você vai cair. É a mesma coisa do cérebro, que era o que eu estava explicando, ou seja, se você não utiliza regiões do cérebro que são responsáveis por fazer a questão do pensamento crítico, a questão da atenção, da concentração, a questão do raciocínio. Com o tempo, ela vai perdendo, o cérebro ele não vai alimentando essas regiões com a energia necessária para que ela fique ativa. Estou tentando ser um pouco didático aqui para ficar bem fácil de compreensão para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Uhum. Então, como eu disse, o cérebro é muito inteligente. Ele fala, poxa, se eu não estou utilizando essa região do cérebro, esses neurônios, então, aos poucos, vou mandando menos energia. E vou mandando mais energia aonde, de fato, está gastando, onde eu tenho mais atividade neural, né? E até o ponto que chega e ele fala, olha, já tem tanto, desfaz as conexões neurais. Eu tenho amigos que citam, por exemplo, eles falam o seguinte, Marcelo, antigamente, eu conseguia ler um livro rapidamente. Pegava o livro ali, folheava ele, fazia uma leitura, perfeito. Hoje, eu pego o mesmo livro e vou começar a ler ele, leio 2, 3 páginas, meu cérebro já começa a ficar cansado. Verdade. Ele já fica cansado. Ele parece que ele reluta para continuar. Você cita o caso dos taxistas de Londres, né, e do hipocampo. Sim. O hipocampo mostra isso na prática. O que esse estudo revela dos motoristas, dos taxistas de Londres? Esse estudo, ele foi um estudo feito, né, na Inglaterra. Só para contextualizar, há muitos anos atrás, para você ser taxista em Londres, era obrigatório você conhecer as ruas, os trajetos, né? Ou seja, você tinha que ter na sua mente como era o mapa de Londres, né? Então, isso era obrigatório para tirar essa licença. Caramba! Então, depois do advento do GPS, isso foi abolido, né? E só o que aconteceu nesse caso? Muitos taxistas que tinham essa memória dos roteiros, né, de Londres, e começaram a usar o GPS, eles começaram a apresentar biomarcadores iguais ou semelhantes a algumas doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. Caramba! Você chama de síndrome do GPS mental, né? Sim. Porque tem aqui tem um dado aqui, 78% dos profissionais não conseguem se localizar sem GPS. É isso mesmo? Exatamente. É preocupante. E olha que como a coisa é muito mais profunda, né? Eu não sei se isso acontece contigo, já conversei com alguns amigos e amigas e eles relatam que sim. Geralmente eles colocam o GPS para assim, desviar de algum trânsito, enfim, alguma coisa que eles não estão vendo, né? Mas ao longo do caminho, pouco vai se percebendo as referências. Por exemplo, poxa, eu passo pela Avenida X, ali tem uma padaria, ali tem um banco, ali tem isso, tem aquilo, ou seja, referências ao longo do caminho. Então, quando o GPS para de funcionar, em algum momento, eles se sentem perdidos. Eles falam, meu Deus, e agora? Como que eu faço para me mover? Então, se eu tivesse memorizado as referências, algumas avenidas, isso não teria acontecido. Você sabe que tem até aqui a história
que teve um bug no Google Maps que perdeu São Paulo, é isso? Exatamente. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi um problema que houve no Google Maps em E aí, São virou um Paulo. caos? Virou um Exatamente. Muitas sério? pessoas ficaram perdidas. Foram Meu questões de algumas horas, mas muitas pessoas ficaram sem Você saber sabe que como se locomover. aqui eu estou no Rio de Janeiro, né? Uhum. Aqui no Rio, que é muito menor. Já tem vários taxistas que se perdem hoje em dia. Eles Então, veja. perguntam onde é. Tipo, eu desde criancinha sei todas as ruas de Copacabana na ordem. Não acho que Uhum, todo mundo tenha que saber, mas assim, poxa, uhum. morei fora, morei em São Paulo, chegou, eu ainda sei a ordem das. Tem um monte de taxista que desconhece, né? Mas lembre-se que você é de uma geração diferente. Ah, geração que tinha tédio. Eu tinha que ficar na sala de espera do médico pensando isso, né? O que que eu ia pensar? Então, deixa eu decorar as ruas de Copacabana, o telefone da casa da minha amiguinha, né? Exato, olha só que interessante. Número de Eu me lembro do telefone. meu telefone, É, 2569380. se eu perguntar para você assim, olha, me fale 3 números de celulares rapidamente. Você lembra de algum? Lembro, Ó, como você lembro. teve que. Lembro, Ó, não, meu pai, minha mãe, meu irmão. Nem o meu não é filho, eu sei de fácil. cor. Não é uma resposta de bate-pronto. Antigamente já era. Nossa, eu sabia todos os telefones da minha. É, mas é verdade. Olha, é verdade. Um bom paralelo, né? A gente não Sim. consegue mais, né? É verdade. Antes eu Uhum, sabia os aniversários de cor, hoje em dia eu já preciso do calendário. Mas também sim. tem a ver com a idade, né, Marcelo? Não, mas existe uma questão, sabe, que é importante também citar. Chama-se reserva cognitiva. Isso vamos falar que, eu vou também fazer uma comparação aqui quando a gente fala de saúde, né? Não Uhum. saúde mental, mas saúde física. Se fala tanto, por exemplo, olha, é importante você fazer uma academia para que quando você chegue numa idade, na terceira idade, você chegue bem, enfim, né? A mesma coisa também com o nosso cérebro. A gente É verdade. precisa fazer leitura, precisamos fazer algum jogo ou fazer algo que incentive o nosso cérebro a funcionar. Para quando chegarmos numa idade avançada, todas essas conexões estejam ainda muito fortes. Agora, Marcelo, o dia em que esquecemos como pensar, já está à venda, já tá à venda nas plataformas digitais. Como é que as pessoas Sim, podem sim, adquirir? sim, está à venda, né? Você encontra, eu tenho ele, eu sei que tem ele na Amazon, no Clube dos Autores, algumas outras plataformas, a Hotmart tem ele também no formato digital, né? Legal. Quem quiser acessar o meu site, Pode falar. também é marcelobastosaraújo.com.br. Lá eu cito sobre o livro e tem um link que direciona ele para o Mercado Livre e lá também se consegue adquirir o livro também. Muito legal. Eu quero primeiro te agradecer pela conversa e deixar o espaço aberto aí para você se despedir dos nossos telespectadores e ouvintes. Ah, puxa vida, inicialmente eu que agradeço aí pela oportunidade de trazer à tona e poder falar aí de um assunto tão importante, né? E que se eu puder deixar uma mensagem que é assim, que nós sempre sejamos protagonistas aí diante da tecnologia e nunca o contrário. Maravilha. Marcelo Bastos Araújo, muito obrigada pela sua participação. Espero vê-lo em breve novamente. Ah, muito obrigado. Um abraço a todos.